No parágrafo 1º do artigo 33, nós vamos encontrar as figuras equiparadas ao tráfico de drogas. Ou seja, indivíduos que serão classificados como traficantes, mas em razão de outros comportamentos. Olha só, o primeiro comportamento que equipara a tráfico de drogas e que sujeita a mesma pena de reclusão de 5 a 15 anos, o tráfico de matéria-prima. Como vocês sabem, os traficantes, eles utilizam diversas matérias-primas para fabricar, para preparar a droga para a comercialização. Vocês sabem disso, né? Ele pega ali uma pasta base da cocaína, de 1 quilo, e mistura uma série de substâncias como bicarbonato de sódio, álcool, ácido clorídrico, acetona, e aí ele faz uma série de mistura, gasolina, uma série de mistura para transformar em 1 quilo em 50. E aí revender em maior quantidade e, consequentemente, obter maior lucro. Né? Porque a pasta base é como se fosse a essência, tá? É a nata ali da cocaína pura, né? E eles pegam aquilo e transformam em 50, 60 quilos para revender. Ele utiliza uma série de substâncias. Portanto, se eu abordo uma pessoa transportando, por exemplo, no interior de um veículo, grande quantidade de substância que é utilizada para a fabricação da droga, matéria-prima, nós podemos prender ele como traficante, ainda que ele não tenha substância entorpecente junto. Entendido? Então imagine que numa barreira policial, a gente aborde um Fiat Fiorino carregado de acetona e bicarbonato de sódio. Nós pedimos a nota fiscal, ele não apresenta, perguntamos qual é a destinação desse material e ele apresenta um depoimento controverso. Não tenho dúvidas que esse material está sendo levado para alguma favela, para alguma biqueira, para a preparação da droga. Vou prender ele em flagrante pelo tráfico equiparado previsto no parágrafo 1º. Entendido? Beleza? Tanto é, só para vocês terem uma noção, e as meninas podem confirmar isso, a acetona pura é difícil de encontrar hoje em mercado. Antigamente você se encontrava, há 10, 15 anos atrás, você encontrava a acetona de 1 litro, assim, no mercado pura. Hoje não encontra mais, né? É pequenininho, não tem mais a qualidade do que era antigamente, né? Até hoje não se fala nem mais em acetona, e sim em removedor de esmaltes, né? Não que eu tenha interesse nisso, mas porque eu estudo para dar aula, né? Bom, mas não é verdade, meninas? Até todos comentam, o bicho agora o esmalte mais sai por esfregado do que propriamente a qualidade do produto, porque houve uma modificação, isso por exigência do Ministério da Saúde, da Anvisa, do controle de materiais, para dificultar o acesso da acetona pura, porque ela estava sendo utilizada para traficância, certo? Então foi uma medida administrativa para impedir isso. Muito bem, resumindo, o tráfico de matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação da droga vai ser considerado crime de tráfico. Vai ser considerado. Basta demonstrar, contextualizar que essa matéria-prima, que esse material estava sendo destinado à preparação da droga. Muito bem. Também vai ser considerado equiparado ao tráfico de drogas a grande plantação destinada para este fim, né? Então, olha a diferença dessa imagem para aquela do jarro único de uma planta pequena. Bem diferente, né? Lá, como era pequena quantidade de droga, que ela é destinada para consumo pessoal, ele ia ser considerado como usuário. Aqui não. Aqui, olha a grande quantidade de maconha, da plantação de maconha. Isso caracteriza o tráfico. Caracteriza o tráfico, até porque na própria plantação já está presente a substância entorpecente que é considerada ilícita, que é considerada como droga pela Anvisa, pela portaria da Anvisa. Muito bem. E por fim, nós vamos ter o tráfico por equiparação, aquele que autorizar, olha que interessante, que consentir que o local seja utilizado para traficância. Por exemplo, imaginem que eu alugo o meu apartamento em Jurerê Internacional para pessoas em que eu sei que eles irão utilizar aquele local para traficância. Eles vão colocar no meu apartamento quantidade de droga em depósito para revender nas festas no norte da ilha. Se eu sei desta condição, se eu tenho conhecimento disto, ainda que eu não tenha envolvimento com a venda, eu vou ser responsabilizado por tráfico de drogas. Tráfico de drogas por equiparação, porque eu estou consentindo que o local seja utilizado para a traficância.
Nós prendemos em Blumenau, no ano de 2016, um vigilante de um estacionamento na área central por esse crime aqui. A nossa agência de inteligência, o P2, né, estava monitorando um tráfico que estava acontecendo no interior de um estacionamento no período da madrugada, enquanto estava fechado. E aí a gente percebeu que o vigilante tinha envolvimento no sentido de sempre abrir a porta, deixar os caras entrarem e ficar pulando o muro e ficar repassando droga por cima do muro para os usuários que ali passavam. O vigilante nem perto chegava, ele ficava lá na guarita, mas ele consentia, ele autorizava a entrada. Muitas vezes ele abria a porta para os caras entrarem, naturalmente ele pegava uma pontinha do dinheiro. Mesmo sem ele ter tocado na droga, mesmo sem ele conhecer qual era a dinâmica da venda, nós prendemos pelo crime de tráfico por equiparação. Por quê? Porque ele consentiu local para traficância. Entendido? Qual é o detalhe da prova? Eles vão dizer o seguinte: aquele que consentir local para o consumo da droga comete crime previsto no artigo 33, parágrafo 1º? Não. Não é consentir a minha casa para que as pessoas usem. O crime é consentir a utilização da casa para a traficância. Ficou claro? Exatamente. Tá? Então perceba que o crime é consentir o local para o tráfico. Se o vigilante está abrindo o portão para os noia entrar, o Zé Droguinha, né, entrar e usar droga lá dentro, ele estaria cometendo algum crime? Ele até pode cometer um crime que a gente vai ver daqui a pouco, que é o auxílio ao consumo. Mas o tráfico não. Porque o tráfico por equiparação é consentir o local para a traficância. Ficou claro? Tudo bem? Então, se eu alugo uma casa sabendo que os indivíduos vão utilizar para traficância, eu respondo pelo crime. Entende? E se o senhor não soubesse? Você alugou uma casa para pessoas que achavam ser idôneas e aí foi surpreendido com a informação de que eles estavam utilizando o local para traficância. Não há crime nenhum. Né? Porque o conhecimento dessa circunstância, de que eu estou alugando para este fim, é importante porque esse crime só pode ser punido na forma dolosa. E o dolo só existe quando há conhecimento. Entendido? Então, se vocês quiserem anotar a observação, se a pessoa que consentiu não tem conhecimento, e nem tinha como prever, não haverá crime. Se a pessoa que consentiu não tinha conhecimento e nem como prever, não haverá crime. Não haverá crime. Entendido? O cara nem sabia e nem tinha como imaginar. Isso acontece às vezes, né? A gente aluga apartamento, acha que é uma boa pessoa, mas de repente a gente é surpreendido com uma ação da polícia por envolvimento deles no tráfico de drogas. Pô, se eu não sabia, não tinha nem como prever, nunca imaginei isso, não posso ser responsabilizado. Mas se a polícia identificar que você sabia, se houver provas de que você tinha conhecimento, vai ser responsabilizado criminalmente. Tranquilo? Muito bem. Maravilha, show de bola. Bom, nós vamos agora falar do parágrafo 2º do artigo 33. Esse parágrafo 2º nem era para estar aí junto ao artigo 33. Eu até entendo que deveria estar no outro artigo, porque isso não é tráfico. O parágrafo 2º não é tráfico. Não é tráfico, é um outro crime. Qual, tenente? É o crime de induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso da droga. O que é que significa induzir? É fazer nascer a ideia. Então é o cara que chega no outro e fala assim: rapaz, ó, usa droga, é bom pra caramba. Vai lá, pô, é massa, tu vai curtir a parada. Esse ato de fazer nascer a ideia do consumo caracteriza crime. Também caracteriza crime a instigação. E o que seria a instigação? É reforçar uma ideia já pré-concebida. Você já está com vontade de usar, só não teve coragem ainda. Eu digo, cara, vai lá, porra, mete ficha, tem coragem, cara, usa essa parada aí, tu vai gostar. Então, induzir, ou melhor, instigar, é reforçar a ideia, é aumentar a ideia já pré-concebida. E o auxílio, o que significa? O auxílio é qualquer tipo de apoio material para facilitar a pessoa ao consumo da droga. Tá? Cuidado, não pode ser fornecer. Porque se o indivíduo, ele entrega a droga, tu quer usar, e eu entrego a droga para tu usar, opa, isso caracteriza tráfico. O auxílio não é a entrega da droga. O auxílio é um ato secundário que facilita o contato da pessoa à droga. Por exemplo,
Ela chegou, vou te utilizar como exemplo aqui na situação, chegou na cidade de Florianópolis, lá em Blumenau, na Oktoberfest, ela quer experimentar pela primeira vez, né, a droga, não sabe onde comprar, e eu digo, não seja por isso, eu te dou a carona. E eu te levo até a boca de fumo, tu desce do carro, tu vai lá, compra e pega a droga para consumo pessoal. Eu estou ou não estou auxiliando? Sim, dar carona é um exemplo de auxílio. Emprestar dinheiro é um exemplo de auxílio. Auxílio é sempre um ato secundário. Entendido? Se for entregar a droga, vai ser auxílio? Não. Se eu entrego, se eu ofereço a droga, a princípio isso caracteriza tráfico de drogas, ainda que gratuitamente. Ficou claro? Então escrevam aí do lado, auxílio é um ato secundário. Não pode ser oferecer a droga. Auxílio é um ato secundário, não pode ser oferecer a droga. Não pode ser oferecer a droga. Muito bem, maravilha. E aí vem a pergunta, tenente, a marcha da maconha, a marcha que tem como ideologia a descriminalização do uso da maconha, como no exemplo ali, a legalização da droga. Ela pode ser considerada como crime de induzimento e instigação ao consumo? Resposta: para o Supremo Tribunal Federal, não é crime. As pessoas que estão em marchas, em manifestações, elas estão no exercício do direito constitucional de reunião e de manifestação de pensamento. Portanto, a marcha da maconha não é crime para o STF. Entendido? Para o STF também entende-se não ser crime músicas que citem o consumo da droga, porque dizem que isso faz parte da liberdade de expressão artística. Né? De todo modo, esse é o entendimento que prevalece. Beleza? Muito bem. Maravilha. Então, olha qual é a pena para quem induz, instiga e auxilia o uso. 1 a 3 anos. Detenção de 1 a 3 anos. Pergunta, é tráfico de drogas isso? Não. Isso não é tráfico de drogas, por isso que eu tinha dito que o ideal é que esse dispositivo não estivesse no parágrafo do 33, e sim em um outro artigo. Bom, nós vamos agora falar sobre a cessão gratuita, ou melhor, a cessão não lucrativa e eventual. Eu até queria que vocês corrigissem no material de vocês, risquem isso aqui, ó, risquem isso, escrevam, cessão não lucrativa e eventual de drogas, que fica mais adequado. Cessão não lucrativa, onde tem gratuita, risca e escreve não lucrativa. E eventual de drogas. Imagine a seguinte situação. Estamos nós 4 aqui, ó. Vocês 3 comigo, nós 4 numa praça, conversando de boa, somos colegas de faculdade, e eu trago para a conversa, para a roda de conversa, um baseado de maconha. Eu acendo esse baseado, consumo e ofereço para o amigo, que ele usa um pouco, que oferece para o outro, que passa para o outro e fica nesse rodízio. Imagina a baboseira que deve ficar isso aqui, né? A nojeira. Muito bem. Essa pessoa que trouxe, no meu caso, eu, né? Que trouxe a droga e ofereci à pessoa do meu relacionamento, sem fins lucrativos, de forma eventual, para juntos consumirem, eu estou cometendo o crime do artigo 33, parágrafo 3º, que também não é tráfico. Perceba, essa é a única hipótese em que oferecer droga a alguém não é considerado tráfico, desde que estejam presentes todos os requisitos. Quais são os requisitos? Primeiro, o oferecimento da droga tem que ser para pessoas do meu conhecimento. Esse é o primeiro requisito. O oferecimento tem que ser de forma eventual e sem fins lucrativos. E, por fim, para juntos consumirem. Então, olha que interessante. Se eu trago droga, trago um baseado, ofereço para os 3, para que eles usem sozinho e eu não consuma, eu sou traficante. Concorda? Porque só caracterizaria este crime se eu oferecesse droga à pessoa do meu relacionamento de forma eventual e não lucrativa para juntos consumir. Então, mais vale a pena eu dar uma tragada, né, do que simplesmente entregar para eles, porque se eu só entrego para vocês consumirem e eu fico de fora, eu sou traficante, eu entro lá no artigo 33 caput. Então, cuidado com esse crime. Só haverá esse delito quando presente, anote aí, todos os requisitos. Tem que estar presente todos os requisitos, que eu inclusive destaquei no material. Pô, e a Luana
Ainda imprimiu colorido para vocês, hein? Show de bola. Muito bom. Então, tem que estar presente todos os requisitos. Primeiro requisito, oferecimento tem que ser eventual, na ordem que está escrito aí, na ordem. Segundo requisito, sem objetivo de lucro. Terceiro requisito, para pessoas do meu relacionamento, amigos, colegas de faculdade, tem que ter um nível de intimidade mínimo, pelo menos, né? E último requisito, para consumirem juntos consumirem. Na ausência, aí eu queria que você destacasse a observação, na ausência de um desses requisitos, aquele que ofereceu está cometendo crime de tráfico. Pode anotar essa observação aí. Na ausência de um desses 4 requisitos, haverá o tráfico de drogas. Na ausência de um desses 4 requisitos, haverá o tráfico de drogas. Concorda? Então, vamos lá. Na ausência de um desses 4 requisitos, haverá o tráfico de drogas. Então, se a questão da prova for o indivíduo ofereceu drogas de forma eventual à pessoa do seu relacionamento, às pessoas do seu relacionamento, para juntos consumirem com objetivo lucrativo. Vai ser esse crime? Não. Porque falta um requisito. Vai ser qual delito? O artigo 33, que é o tráfico de drogas propriamente dito. Entendido? Então, volto a destacar o que vocês já notaram. Só estará caracterizado esse crime quando estiver presente todos os requisitos. A ausência de um deles torna a conduta mais grave, caracteriza o tráfico de drogas. Muito bem, muito bem. Interessante destacar que a pena para esse delito é de 6 meses a 1 ano, é um crime de menor potencial, só que além dessa pena, eu que trouxe a droga e que ofereci às pessoas do meu relacionamento sem fins lucrativos para juntos consumirem, também serei punido pelas penas previstas para o usuário. Aquelas, advertência, prestação de serviços à comunidade, é o que diz a lei. A pena é de 6 meses a 1 ano, sem prejuízo das sanções que são previstas para o usuário de drogas. Ficou claro? Tenente, e os 3 que estão usando? Também respondem pelo artigo 28. Eu pelo artigo 33, parágrafo 3º, eles que estão consumindo pelo artigo 28. Entendido? Isso é muito comum. Quando nós abordamos aquele grupinho na praia, na praça, naquele recanto mais isolado, a gente geralmente fica observando, opa, olha ali, o cara foi no carro, ele pegou a droga, e agora ele está usando a droga, opa, passou a oferecer para os amigos dele, vamos lá. Chegamos lá, ó, tu, artigo 33, parágrafo 1º, vocês 4 aqui, artigo 28. Tranquilo, que a gente identificou quem ofereceu a droga à pessoa do seu relacionamento, sem fins lucrativos, para juntos consumirem. Entendido? Muito bem? Excelente. Show de bola. Suponha a seguinte situação. Eu trouxe um baseado de R$20. Só uma curiosidade aqui. Ó. Eu trouxe um baseado de R$20, 20 pila. Dá-lhe o baseado, né? Bom, trouxe o baseado de R$20 e aí eu ofereci a droga às pessoas do meu relacionamento, de forma eventual, para juntos consumirem. E depois que estava todo mundo já sob efeito da droga, eu disse o seguinte, ó, passa R$5 aí cada um. Vamos dividir aqui o gasto. Dá 5, dá 5, dá R$5. Pergunta, o fato de eu cobrar R$5 para os 3 aqui, descaracteriza esse crime? Vai ser tráfico de drogas? Não, né? Porque eu não estou tendo fim lucrativo, concorda? Eu só estou dividindo os gastos. Agora, se eu cobro 10 pila de cada um, tá, tu me dá 10, tu 10, tu 10, opa, já estou tendo lucro. Eu gastei 20, estou saindo com 30. Aí isso caracteriza o tráfico, entendido? Então, cuidado, se cair na prova que o cara cobrou tão somente o valor para dividir os gastos, continua sendo esse crime. Concorda? Que ele não teve fins lucrativos. Só descaracteriza esse delito se ele cobrar um valor superior à cota parte, que ele saia com mais dinheiro do que ele chegou. Ficou claro? Então, cuidado com esse detalhe. Nunca vi isso sendo cobrado em prova, mas a doutrina comenta muito isso e pode ser objeto do concurso de vocês. Tranquilo? Então, informação complementar. Muito bem. Vamos adiante. No artigo 33, parágrafo 4º, aí se você quiser anotar, você pode até escrever aí, né? O indivíduo pode até cobrar a parte do valor, não pode ter lucro, né? Você pode até anotar isso aí. Bom, no artigo 33, parágrafo 4º, preste atenção,
no artigo 33, parágrafo 4º, nós temos o que a doutrina passou a chamar de tráfico privilegiado. Vocês até podem anotar isso aí do lado que não tem escrito. Tráfico privilegiado, privilegiado. O que seria o tráfico privilegiado, tenente? É uma causa de diminuição da pena ou da possibilidade de substituição. É uma causa de diminuição de pena. Essa causa de diminuição de pena só será aplicada para o traficante, aquele do artigo 33 caput, ou do parágrafo 1º, o tráfico propriamente dito. Entendido? Quanto é que é a quantidade de redução de pena? Está ali, ó, de 1/6 a 2/3, isso não precisa decorar. Eu só preciso que vocês saibam na hora da prova quais são os requisitos que autorizam o juiz a reduzir a pena do traficante, isso é importante. Saber quais são os requisitos, e aqui estão eles. Olha só, primeiro, o traficante tem que ser primário, tem que ter bons antecedentes, não pode se dedicar a outras atividades criminosas e nem pode integrar uma organização criminosa, ele não pode ser faccionado, resumindo a isso. Então, quando presente os 4 requisitos, e olha o detalhe que está no material de vocês, requisitos cumulativos, ele tem que ter as 4 características: primário, bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e nem integrar facção, e nem integrar a organização criminosa, aí sim é que o juiz poderá autorizar a redução da pena. Entendido? Tanto é que nós temos diversos traficantes que são presos em flagrante e são condenados a uma pena de 2 anos e meio, 3 anos. E se você perceber, é uma pena inferior àquela que está no artigo 33 caput, que lá está previsto de 5 a 15. Por que é inferior? Porque o juiz reconheceu essa causa de diminuição de pena. Geralmente são jovens, 18, 19 anos, né, que estão tendo o primeiro contato com a traficância, ainda não se dedicam a outras atividades criminosas, ainda não foram batizados pelas facções, né? Eles estão ali ainda para ganhar aquela moral, para ganhar aquele título, enfim. Então, quando são presos por nós, o juiz reconhece, opa, ele tem todos os requisitos. Eu vou conferir a ele a redução de pena. E é possível sim. Como é o nome dessa redução de pena? Segundo a doutrina, tráfico privilegiado. Privilegiado que é um benefício da redução. Tranquilo? Muito bem. Então, são requisitos cumulativos. Como é que esse assunto é cobrado em prova? Eles vão dizer que basta um requisito. Basta ser primário para o juiz aplicar o tráfico privilegiado. Certo ou errado? Errado, alternativo. Tem que ser primário, bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa e nem integrar organização criminosa. Os 4 requisitos. Entendido? Muito bem, maravilha. Um bom exemplo é o do filme Meu Nome Não é Johnny. Vocês já assistiram esse filme? Filme brasileiro, né? Ele começa a usar e depois vê que é lucrativo e começa a vender, mas a única atividade dele é essa. Ele não é faccionado, ele não se dedica a outras atividades criminosas, ele era primário. Se ele fosse preso, ele foi preso, né, no filme por tráfico de drogas, autorizaria a redução de pena. Tranquilo? Muito bem. Bom, no artigo 34 nós temos o tráfico de maquinários. Aqui é quando a gente se depara, quando a gente flagra pessoas que estão traficando as máquinas que são utilizadas para a fabricação da droga. Existem vários, né? Exemplo daquela prensa ali, ó, que ela é utilizada tanto para secar a droga, eles vão pressionando para sair todo o líquido, como também para compactar e isso facilitar o transporte, né? Então, ele compacta bem ali a maconha, a cocaína, transforma num tablete pequeno de 1 quilo, o suficiente para que ele possa esconder numa mala, esconder num para-choque de um carro, dentro do porta-luva. Então, esse é um exemplo. Há outras, centrífugas, trituradeiras, entre outras, né? Outros maquinários. É claro que para caracterizar esse crime eu tenho que relacionar aquela máquina à traficância. Porque se eu apreendo um cara com várias balanças de precisão e ele me disser, não, eu sou representante, eu vendo essas balanças de precisão para o comércio. E está aqui, ó, minha lista de compradores. Realmente não é para o tráfico, ele provou uma atividade ilícita. Agora, se eu apreendo o cara que não tem essa destinação, que está tudo muito estranho, que há vínculo dele, há conhecimento dele com a traficância, o fato dele estar com esse maquinário pode caracterizar o crime. Tudo vai depender da relação que ele tiver. Entendido? Muito bem. Até porque muitas dessas máquinas elas não são destinadas à traficância. Elas são máquinas utilizadas para outras finalidades, né? Centrífugas, a gente vê muito em padaria, prensas também a gente vê.
mas que são destinadas à traficância, porque acabam produzindo o mesmo efeito. Muito bem. No artigo 35, nós temos o crime de associação para o tráfico. Então, perceba que o simples fato de se associar a outra pessoa com o fim de praticar a traficância já é considerado crime. Nós temos aqui um crime de mera conduta, vocês até podem anotar aí do lado, crime de mera conduta, porque basta a conduta de se associar com alguém. Se associar com alguém com o fim de praticar a traficância, se está presente essa característica, se a polícia tem informação de que essa reunião, de que essa junção foi destinada ao tráfico, isso por si só já é considerado crime. Entendido? Então, como é o seu nome? Christian. Né? Se eu e o Christian estamos trocando conversas, nos associando para praticar futuramente o tráfico, se a polícia conseguir interceptar e ter conhecimento disso, já há crime. O simples fato de nós nos associarmos, porque é um crime de mera conduta. Tenente, e se além de você e Christian terem se associado, também praticar o tráfico de drogas, responderão por quais crimes? Pelos dois. Pelo crime de associação e pelo crime de tráfico. Entendido? Então perceba, se eu simplesmente me associar, responderei tão somente pelo artigo 35. Se nós, além de nos associarmos, também praticarmos a traficância, responderemos pelo 35 com a pena somada ao do artigo 33. Ficou claro, senhores? Tranquilo? Nós temos aqui um crime autônomo que autoriza a sua acumulação com o tráfico de drogas propriamente dito. Cuidado para a prova com esse assunto, porque geralmente eles vão dizer que o crime de associação depende da reunião de 3 pessoas. Certo ou errado? Errado. 2 ou mais pessoas. Não 3, não 4, 2. Entendido? 2 ou mais pessoas caracterizam a associação. Muito bem. Maravilha. Também é crime quem financia o tráfico. O cara que é rico, geralmente para lavagem de dinheiro, né? Ele vai lá e financia o tráfico. Ele não se mete, ele não vende, ele não sabe como é que é a dinâmica, de onde é que vem a droga, ele não quer nem saber. Mas ele é apenas o financiador. E perceba que quem financia tem a pena mais grave do que o próprio tráfico. Todos conseguem notar isso? Por que é mais grave? Ora, meu amigo, o tráfico, para começar, tem que ter alguém de cunhão por trás para financiar, porra. Como é que tu vai comprar um tablete de maconha no valor de 15 mil reais se tu não tem dinheiro para isso? Geralmente, alguém financia e pede um retorno lucrativo. Tá, vou te dar 15 mil reais, tu vai vender essa porra aí, mas tu vai me pagar 20. E tu tem uma semana para me pagar. Né? E essa é a ideia mesmo. É bem lucrativo. Aí o cara compra por 15 mil, ele transforma isso em 30, porque ele vai misturando uma série de coisas. Maconha, os caras botam capim, estrume, o cara bota tudo que vocês imaginarem. É por isso que tem essa história, essa droga é da boa, essa é da ruim. É porque os caras vão misturando um bocado de porcaria. É por isso que tem overdose. O cara é acostumado a comprar de um traficante, ele já tem um corpo dele preparado para aquela quantidade de droga. O traficante dele é preso ou é morto, porque esse é o caminho, né? Não tem outro. Aí ele passa a procurar outro traficante, vai lá, compra a mesma quantidade, só que vem mais pura. E aí ele consome e acaba tendo overdose. É isso mesmo. É tudo irregular, né? Tudo feito às coxas, na ilegalidade. Então, aquele que financia, aquele que chega com o dinheiro, está aqui, ó. Esse dinheiro é dado para o tráfico. Nós teremos esse delito. O Adriano, o Imperador, aquele jogador, né, que era da seleção brasileira, chegou a ser investigado por esse delito, tá? Quando a polícia identificou nas redes sociais dele foto com diversos traficantes de uma favela lá do Rio de Janeiro. Me parece que ele conseguiu ser absolvido ou nem ser processado, mas houve uma suspeita dele estar financiando a traficância. Muito bem, maravilha. O detalhe, né, inclusive está aqui a observação, é que esse crime ele depende do financiamento contumaz. Tem que ser habitual, tá? Tem que ser habitual. Porque se o cara financia uma única vez, ele vai ser considerado traficante. Do artigo 33. Agora o financiamento contumaz está aqui, ó, 15 para ti, 10 mil para ele, te dou mais 15 novamente. Isso é o financiamento contumaz habitual que caracteriza o delito. Bom, já ouviram falar no olheiro, né? Fogueteiro? Hoje não é mais tão comum isso, porque em razão das tecnologias eles mandam mensagem no WhatsApp, né? É isso aí, de forma mais silenciosa, eles não ficam mais com radinho, são poucos que ficam.
O cara que, perceba, colabora tão somente como informante, preste atenção, o cara que trabalha exclusivamente como informante, só isso é a função dele, ele responde pelo artigo 37 da lei, cuja pena é de 2 a 6 anos, entendido? Que é a conduta de colaborar como informante do tráfico de drogas. Muito bem. O informante, olha a observação, não integra o grupo e não toma parte do tráfico, mas tão somente passa informação. Esta é a única função dele. Ele não sabe nem onde está acontecendo o tráfico. Ele só sabe que é naquele rumo e ele está ali, ó. Geralmente, qual é o pagamento que o informante recebe? Droga, né? Geralmente é isso. Ó, vou te dar aqui 2 pedras, tu fica ali com celular, qualquer coisa, com foguete, qualquer coisa, tu acende, estoura e corre. Tu não me conhece, tu não sabe, tu não vai ganhar nada da nossa venda, eu vou te pagar aqui 3 droguinhas para tu ficar lá. E aí muitas vezes a gente consegue prender o traficante porque o informante está chapado, né? Não aguenta mais, dorme, e a gente consegue passar por ele sem ser visto. E aí, geralmente o que é que os traficantes fazem depois? Mata. É isso aí. Eu estou mentindo alguma coisa? É a realidade. Assiste o filme Tropa de Elite que você vai ver, né? É aquilo ali mesmo. Claro que aqui em Santa Catarina não chegou aquele absurdo, né? Mas é mais ou menos essa pegada. Tranquilo? O informante, ele não integra. Porque se o informante ele fizer parte, ele já vai responder por associação para o tráfico. Concorda? Se ele tem uma participação quanto mais, se ele tem uma participação ativa, se ele está envolvido com a dinâmica do crime, se ele recebe parte do lucro, ele vai responder por associação para o tráfico e o tráfico propriamente dito na condição de partícipe. Tá bom? Então, cuidado nessa observação. Muito bem. Deixa de lado os crimes, são só esses os crimes, olha como é pouco, né? Bem pouco. É o usuário, o tráfico, aquele lá de induzir, instigar, auxiliar, enfim, a seção não lucrativa, a pessoa do seu relacionamento, são poucos os crimes, é bem tranquilo. Nós vamos agora falar das causas de aumento de pena. São circunstâncias que autorizam o juiz a aumentar a pena do traficante de 1/6 a 2/3. Quais são elas? Olha só. As mais importantes: o tráfico internacional e o tráfico interestadual. O tráfico internacional e o tráfico interestadual. São 2 causas de aumento de pena. É mais grave cometer o tráfico entre países e entre estados do que cometer o tráfico na sua forma tradicional. Entendido? Então, o caráter transnacional do delito, ou o caráter transestadual do delito, entre estados, são consideradas causas de aumento de pena. Tem gente que acha que a lei de drogas trouxe o crime de tráfico internacional. Não, não trouxe. O tráfico internacional, na verdade, é o mesmo crime do artigo 33, na conduta de importar ou exportar, só que vai ter a sua pena aumentada. Entendido? Tráfico internacional e tráfico interestadual é o aumento de pena. Detalhe muito importante para a nossa prova: não há necessidade de transposição de fronteiras. Vamos anotar essa observação? Não há necessidade de transposição de fronteiras ou divisas. Por exemplo, preste atenção, para de anotar um instante, segura um pouquinho. Imagine que uma pessoa, ela foi ao aeroporto Hercílio Luz com a mochila com 50 quilos de cocaína. 50 quilos de cocaína, beleza. Chegou lá no aeroporto, apresentou lá o documento, despachou a mala grande, a mala com as roupas e entrou com a mochila dele, com a droga, na área de embarque de um voo cujo destino era a Itália. Ele ainda está aqui no aeroporto de Florianópolis, mas na área de embarque internacional.
A Polícia Federal, suspeitando da situação, faz uma abordagem e, ao verificar a mochila, encontra a droga. Pergunta, a pena vai ser aumentada? Vai. Porque já há indícios suficientes de que esse tráfico ele tem um caráter internacional. Não há necessidade de transposição de fronteiras, basta informações, indícios, elementos que indiquem que o destino seria outro país, entendido? Não precisa passar a fronteira. Ficou claro? Muito bem. Então, vamos também anotar essa observação. Basta indícios. Basta indícios. Informações que deem para presumir, para se concluir, de que o tráfico se destina a outro país ou a outro estado. Tranquilo? Muito bem, muito bem. É o que diz a lei, ó. Quando a natureza, a procedência da substância, do produto apreendido e as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade do delito. Ou seja, indicar a transnacionalidade. Não precisa ele passar a fronteira. Ficou claro? Maravilha. Da mesma forma, o cara que foi abordado dentro de um avião, aqui em Florianópolis ainda, o avião estava em solo, cujo destino desse voo, sem conexões e sem escala, seria Fortaleza, lá no Ceará. É ou não é caracterizado o caráter transestadual do crime? Tem ou não tem elementos suficientes? Tem. A pena vai ser aumentada. Tranquilo? Maravilha. Show de bola. Muito bem. Bom, então, o tráfico entre estados ou entre os estados e o DF tem a pena aumentada, né? Eu não falei o DF, mas também se entende o DF. Teve uma questão de concurso público que perguntou o seguinte, ó. Alternativa. Em nenhuma hipótese, o tráfico entre municípios terá sua pena aumentada. Certo ou errado? Em nenhuma hipótese, o tráfico entre municípios terá sua pena aumentada. Certo ou errado? Errado, porque se forem municípios de estados distintos, por exemplo, Floripa, Curitiba, vai ou não vai ter a pena aumentada? Vai, não por ser municípios, né? Mas sim pelos estados. Então perceba, as expressões sempre, em nenhuma hipótese, são impressões que tendem a deixar a questão errada, porque sempre haverá uma interpretaçãozinha que permite a correção do entendimento. Tranquilo? Então cuidado com esse detalhe, não cai nessa pegadinha. Realmente, se a questão tivesse dito, o tráfico entre municípios de um mesmo estado não terá a pena aumentada. Aí está certo. Mas quando ele utilizou a expressão em nenhuma hipótese haverá aumento de pena de tráfico entre municípios, opa, alternativa errada, porque permitiria essa situação de Floripa, Curitiba, né? Show de bola, muito bem. A pena também é aumentada quando o tráfico de drogas ele é cometido dentro, nas dependências, ou então no entorno, nas imediações dos seguintes estabelecimentos. Olha só, dentro ou no entorno de presídios, importante isso. Vocês estão estudando para o DEAP. Portanto, se vocês abordarem lá a esposa, a namorada de um preso, que tenta entrar com droga no interior do presídio, ela responderá pelo tráfico com a pena aumentada. Tanto se ela foi abordada dentro do presídio, no momento do raio-x, no momento da revista, como se ela foi abordada ali no entorno. Hoje, quando eu estava vindo para cá, passei aqui próximo ao presídio, estava lá uma fila de mulheres vestidas de branco para entrar lá no presídio, né? Se ali dentro, ali fora, na verdade, ela é abordada por alguém por suspeita de ter droga e se é confirmado, a pena vai ser aumentada? Vai ou não vai? Vai, porque é tanto nas dependências como nas imediações. Ficou claro? De onde? Primeiro, com foco para vocês, estabelecimentos prisionais. 2, atividades, estabelecimentos de ensino, escolas, né? Ou hospitalares. Sedes de entidades estudantis, os famosos centros acadêmicos de faculdade, porque a minha era o que mais tinha. Eu nunca encontrei uma xerox que eu queria lá, mas se fosse para buscar maconha e cocaína, ela tinha. De todo sabor, misturado, inclusive. Ou a faculdade de vocês era diferente? Que a minha, há 10 anos, era essa putaria aí. Não tem a UFSC? Que bom. É a Disney, né? Vamos lá. Sedes de entidades educativas, sociais, culturais, ONGs, né? ONGs. Recreativos, esportivos, beneficentes, locais de trabalho coletivo. Enfim, um bocado de canto, né? Em que o tráfico for visto dentro
ou nas imediações, a pena vai ser aumentada. Por que a pena é aumentada? Qual é a razão do legislador ter estabelecido essa causa de aumento de pena? Parem para pensar. A quantidade de pessoas que frequentam aquele local em razão das atividades que ele exerce, né? Das funções que aquele local estabelece. Você concorda que próximo ao colégio há uma grande circulação de pessoas? Que próximo ao centro acadêmico tem uma grande procura de pessoas? Então, fazer uso, se valer desses locais para traficar, é expor um risco maior à saúde pública, porque mais pessoas estarão vulneráveis, passíveis de serem atingidas pela traficância, pelo consumo da droga, pelos efeitos maléficos dela. Entendido?